Então, que a paz, o amor, a misericórdia do Mestre Jesus ilumine a cada um de nós, protegendo, fortalecendo, que sejamos inspirados pelas mentes dos espíritos bondosos trabalhadores da Seara de Jesus. Que nesta noite, através da mensagem de Dona Thelma Eide, que possamos absorver essas energias de amor e de paz, pedindo ao Mestre Jesus consolo para os irmãos necessitados desta luz maravilhosa e que este amor persevere por cada um de nós, na nossa caminhada, levando aos nossos semelhantes amor e paz emanado pelo Mestre Jesus. Que seja bem-vinda, muita paz e seja sempre iluminada pelo Mestre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, passo a palavra para Dona Thelma Eide, que fará a palestra da noite de hoje. Muita paz. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Nossa, que bom ver vocês aí, estar todos nós juntos, reunidos, aqui em nome de Jesus, para que consigamos, assim, aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho que ele nos trouxe, a Boa Nova, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9, é o capítulo do Bem-aventurados, os que são mansos e pacíficos. E nós vamos falar sobre o item 8, que é obediência e resignação. Neste capítulo, a mensagem é de Lázaro. E esse Lázaro que está no Evangelho é aquele, viu, gente? É aquele lá, o irmão de Marta e Maria, que foi ressuscitado, entre aspas, né? Que Jesus trouxe de volta, né? Que chamou ele de volta, mas ele estava ali ainda, por Jesus, que consta lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo de 1 a 46. Tá? Para quem quiser depois ler a historinha aí de Lázaro, relembrar. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente tem que ler com respeito, a gente tem que ler com atenção, a gente tem que imaginar Jesus falando conosco. Porque, na realidade, são palavras de Jesus, não é? Quando a gente pega esse evangelho, tá certo que foram os evangelistas que escreveram, mas o que eles estão escrevendo? Palavras de Jesus, atitudes de Jesus, né? Curas que Jesus realizou. Então, é Jesus falando com a gente. Então, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou pegar uma Bíblia para ler, né? Pegar lá o Novo Testamento, que é o que a gente acaba seguindo mais, nós espíritas, né? Para ler, leia com carinho, leia com atenção, leia com respeito, sinta a presença de Jesus, porque ele está ali falando com a gente. E nesse capítulo, Jesus nos convida a termos uma melhor visão sobre nós. Nos convida a sermos mansos e pacíficos, que é lá das bem-aventuranças, né? Do Sermão do Monte. Então, ele nos convida para ser mansos e pacíficos. Porque ainda somos muito rebeldes? Será que a gente é rebelde? Ah, a gente é, né? Nós ainda somos muito rebeldes, nós ainda somos muito revoltados, nós ainda somos muito agitados, ainda mais nos dias de hoje, né? Todo mundo muito ansioso, todo mundo muito estressado, todo mundo na correria. Então, nós ainda temos muita dificuldade para ter essa mansuetude e essa paz, né, dentro de nós. E é isso que ele está nos convidando. Ainda somos muito envolvidos com as nossas insatisfações, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, por muitos vícios que ainda trazemos dentro de nós. E nesse capítulo, ele está nos dizendo
que temos que ser mais obedientes, que temos que acreditar nas leis divinas, que, que temos que ser resignados. E essa resignação é podermos não nos revoltar mais, né? Porque às vezes a gente se revolta muito contra as coisas que nos acontecem. Por falta de entendimento, por falta de compreensão, por falta de interpretação correta das coisas que estão nos acontecendo, a gente costuma se revoltar muito contra tudo. Então, Jesus nos pede para que a gente pare um pouquinho, para que a gente analise as nossas condutas, porque tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e tem um sentido positivo para a nossa vida. Tudo que acontece tem um sentido positivo para a nossa vida. Então, eu vou pegar o Evangelho aqui, para que a gente leia só um trechinho, aqui, rapidinho, tá? Que é desse capítulo, desse item, obediência e resignação, que nos diz assim: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentido e da vontade. Então, aqui já fala que a obediência e a resignação são virtudes. São virtudes. E para que essas virtudes aconteçam, tem que vir a doçura e tem que ser ativa. Então, se nós estamos passando por algumas dificuldades, e diante dessas nossas dificuldades, nós não conseguimos ser doces, né? Ter uma doçura, uma brandura nas nossas atitudes, mesmo estamos passando por sofrimentos, aflições, e se nós não conseguimos ser ativos, estarmos o tempo todo trabalhando, buscando coisas por fazer, por crescer, por aprender, nós não estamos adquirindo virtudes. Porque a virtude vem acompanhada da doçura e do trabalho, né? desse ser ativo. Então, primeiramente, o Evangelho já está nos mostrando que a obediência e a resignação, ela é uma variável do ser manso e pacífico. E se nós estamos nessa luta, se nós estamos buscando essa mansuetude e essa pacificação dentro de nós temos que analisar como anda a nossa obediência, a nossa resignação. Será que eu estou buscando realmente, diante das minhas aflições, ser um pouquinho mais obediente, ser um pouquinho mais resignado, agir um pouquinho mais assim controlado, controlando um pouquinho mais meus impulsos? Como que eu estou agindo? Porque a gente às vezes precisa se perguntar as coisas, a gente vai vivendo sem se perguntar nada, né? E muitas vezes, em relação à obediência, muitos de nós dizemos assim: eu sou livre. Eu não aceito que ninguém manda em mim. A gente vê pessoas assim, olha lá se nós não somos assim, né? Eu não gosto que ninguém manda em mim, não vem me dar ordem, não. Né? Às vezes até bem dentro do trabalho, dentro da nossa casa, a gente não consegue aceitar alguma coisa que as pessoas nos digam, né? Que nos orientem. Às vezes é uma orientação e a gente já leva como se estivesse dando uma ordem. Porque a gente tem essa dificuldade de obedecer. A gente tem, isso está em nós, é nosso isso. Porque a gente tem os vícios e as imperfeições, né, que causam em nós essa dificuldade de obediência, né? E aí,
a gente acaba confundindo a obediência que liberta, porque quando nós obedecemos, nós usamos a inteligência, nós usamos o discernimento, nós entendemos que aquilo que a pessoa está, às vezes, nos orientando tem fundamento, está correto, quando a gente para analisar. E aí segue aquilo ali, a gente consegue ter uma liberdade realmente. Então, às vezes a gente confunde essa obediência que liberta com a liberdade que escraviza. Porque muitas vezes nós queremos ser muito livres, não quero obedecer a ninguém, isso, aquilo, outro, e isso nos leva a fatos que vão nos escravizar. Às vezes nós vamos entrar em situações que vamos ficar presos, escravos dessas situações, porque não quisemos ouvir ninguém. Porque não quisemos parar um pouquinho, diminuir um pouquinho o nosso orgulho, nosso ego, nosso egoísmo, para ouvir um pouquinho, para aprender um pouquinho. E isso vai nos escravizar, com certeza. Se nós pararmos para pensar, a liderança ela é necessária. Precisamos dela dentro da nossa casa, na escola, na nossa vida social, porque ela tem, a liderança, ela tem o objetivo de nos conduzir, de gerenciar, e isso é muito natural. Temos que aprender a aceitar. Gente, se nós pararmos para analisar, até na hierarquia espiritual, né, existe uma hierarquia. Deus, depois vem ali, né, Jesus, que é o que a gente conhece, depois vem os arcanjos, os anjos, e vem toda uma hierarquia, e um obedece o outro. Existe uma obediência dentro dessa hierarquia. Então, não é uma coisa ruim. Obedecer com discernimento, com razão, com inteligência, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, se nós pararmos para pensar. Vamos pegar o exemplo de uma escola? Se a gente chega na escola, não tem ninguém que comanda ali, que dá as regras, que conduz, aí o que acontece? O aluno entra a hora que ele quiser, o professor vai entrar na sala de aula a hora que ele quiser, quando ele quiser, vai dar aula quando ele quiser. Vamos supor, o servente, se ele não quiser, ele não limpa. E aí por diante, né? Cada um dentro da sua função ali dentro da escola. Se não tiver alguém para conduzir, para que a gente obedeça, para que crie regras, como vai ser? E isso em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida precisa ter uma regra. Todas as vezes, diante da necessidade de obedecer, se nós raciocinarmos, nós estaremos fazendo exatamente o que deve ser feito. Obedecer é pedir a autorização, a razão para fazermos isso ou aquilo. Por exemplo, quando entra uma pessoa no nosso trabalho que é mais nova que a gente e que vem na posição de chefe. Aí a gente fala assim, não vou obedecer esse fulano aí não, 20 anos mais novo que eu, chegou ontem, já está querendo pôr banca, está achando que sabe tudo. Eu estou aqui há mais tempo, eu sou mais velho, eu tenho mais experiência, eu que já sei tudo. A gente tem dificuldade de obedecer aquela pessoa por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso ego. A gente não consegue obedecer. Olha só, né? A que ponto às vezes a gente chega de de ter uma compreensão errada do que é obediência. E às vezes aquela pessoa mais nova que está chegando ali, ela está trazendo uma bagagem enorme, ela já viu um monte de coisa, ela estudou muito, ela aprendeu muita coisa, ela tem muita coisa para ensinar. E a gente, às vezes,
não consegue aprender um pouco mais, porque se fecha a essa obediência, né? Muitas vezes nós achamos que ser obediente e resignado é não pensar, é não fazer nada, é aceitar tudo do jeito que acontece na nossa vida, né? Do jeito que vem, vai. Tem gente que é assim, né? Do jeito que vem, vai. Eu não preciso pensar nada, não preciso criar nada, não preciso modificar nada. A gente acha que não tem que mover a vontade, né? Que às vezes, como está lá no Evangelho, que fala que às vezes a gente acha que é negar o nosso sentimento e a nossa vontade. Não é. Obediência e resignação não é negar o nosso sentimento e a nossa vontade. Nós temos que movimentar a nossa vontade, o nosso sentimento, no sentido correto. No sentido correto dessa obediência, no sentido correto dessa resignação, né? É buscar superar as dificuldades, é trabalhar para isso. E quando a gente para e pensa em Jesus, nesse sentido, Jesus dizia assim: eu e o Pai somos um só. Jesus tinha essa integração com Deus por causa da obediência. Ele obedecia tanto, ele era completamente obediente a Deus. Não é até hoje, né? Jesus é completamente obediente a Deus. E em tudo que ele faz, em tudo que ele vivenciou, ele foi completamente obediente a Deus. E olha que bacana, ele ainda nas nossas dificuldades, né? Jesus nos ajuda, nos ajuda o tempo todo, mas mesmo nisso, mesmo em nos ajudar, ele ainda obedece a Deus. Porque se não for o momento, se tiver alguma coisa que ele ainda não possa fazer por nós, ele não vai fazer. Porque ele é obediente a Deus, né? E nós ainda temos dificuldade para compreender essa essência do amor de Jesus, dos seus ensinos. Nós ainda temos sempre essa dificuldade para compreender essa obediência, de estar sempre ligados a Deus, a Jesus, buscando, de alguma forma, fazer sempre o nosso melhor para que essa permissão de Deus nos alcance. Assim como Jesus, nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Nós temos muita dificuldade também para confiar em Deus, né? Às vezes, nós precisamos acreditar mais nessa força que está regendo tudo, que está nos cuidando, que está atento às nossas dificuldades. Porque Deus está atento a tudo, o tempo todo. E a gente precisa acreditar nisso. Às vezes eu vou fazer palestra e eu falo assim para as pessoas: gente, vocês conversam com Jesus? Porque eu converso com Jesus. Eu converso com Jesus o tempo todo. Porque ele prometeu, e eu confio nas promessas de Jesus. E ele prometeu que se a gente estivesse reunido em 2 ou mais, ele ali estaria. Que se a gente, no íntimo do nosso coração, da nossa casa, né, parasse para orar aqui no íntimo da nossa casa, do nosso coração, mesmo que a gente estiver num turbilhão de movimento, de gente, mas se aqui no nosso íntimo nós estivermos compenetrados, né, pedindo a Jesus, ele ali estará. Então eu não acredito que Jesus está lá no plano espiritual sem fazer nada, gente. E nem acredito que ele está preso na cruz, como muitas pessoas acham que imaginam Jesus ali na cruz ainda. Jesus está presente no meio de nós, ele prometeu. Então, nos nossos momentos de dificuldades, de alegrias, de incertezas, de não saber como nos conduzir,
converse com Jesus. Converse, acredite. Acredite nele, acredite em Deus, acredite nessa força que nos rege, que nos protege, que nos orienta. Acredite no teu protetor espiritual. Deus não te jogou no mundo. Deus te colocou aqui, com muito amor, com muito carinho, cercado de tudo que a gente precisa, de todo o auxílio que a gente necessita para que a gente vença as nossas dificuldades, os nossos desafios. E a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar firmemente nisso. Então, há muitos momentos nesses nossos desafios que às vezes a gente vai achar assim que o nosso querer, né, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, parece que nada acontece, parece que nada resolve, parece que tudo que eu faço não dá certo. Por quê? Porque a gente quer as coisas no nosso tempo. E o nosso tempo é muito ansioso. Nós queremos tudo para ontem. O nosso tempo é muito estressante, né? A gente não tem paciência. Ah lá, nós não temos essa mansuetude, essa paciência dentro de nós. Nós não temos essa obediência, essa resignação. Nós queremos tudo para ontem, para já, para agora, né? E não é assim as coisas. As coisas vão ser resolvidas sim, mas no tempo de Deus. Vai ser no tempo de Deus. Porque nesse desafio que a gente está passando agora, é o nosso tempo de aprendizado. É o nosso tempo de aprendizado. Todas as vezes que nós estivermos em aflições, em situações de desafio estressante, é o nosso aprendizado. E é aí que a situação vai, que eu vou ter que aprender as coisas. E enquanto eu não aprender, essa situação vai se estender. Porque Deus conhece todas as coisas. E nos conhece, nós somos seus filhos, nós somos criação de Deus. Ele nos conhece como a sua palma da mão, vamos pôr assim, se Deus tivesse mão, né? Então, ele sabe das nossas lutas, dos nossos anseios, das nossas esperanças, se nós estamos realmente buscando ser uma pessoa melhor, buscando corrigir os nossos equívocos, os nossos erros, se nós estamos nos esforçando, como está, né? Como Kardec nos diz, que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz para vencer suas imperfeições. Ele não está falando que nós vamos conseguir, mas ele está falando pelo esforço que a gente faz. E Deus trabalha com as nossas intenções. Porque Deus também sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo agora. Ele entende isso. Então, ele trabalha com o nosso esforço, com as nossas intenções. Então, se nós estamos vivenciando aflições, reclamando o tempo todo, praguejando, não estamos aproveitando a oportunidade para aprender, para ser diferente, para se melhorar, para se transformar, isso vai perdurar, isso vai continuar, porque o objetivo é aprender, né? Então, diante dos nossos desafios, em vez de reclamar, amaldiçoar, ficar o tempo todo se lamentando, pergunta para Jesus. Porque eu já aprendi também, gente, que a gente não tem que pedir, tá? Porque quando a gente fica pedindo as coisas para Deus e pedindo as coisas para Jesus, a gente se põe na posição aqui, ó, da mãozinha. Tipo assim, eu não preciso fazer nada, eu só preciso pedir que Deus vai dar para mim, tá? Não é isso. Então, quando eu pergunto, por exemplo, o que eu tenho que aprender com esse problema que eu estou passando, Senhor? O que eu tenho que fazer para arrumar um trabalho melhor? O que eu tenho que fazer para ser um melhor filho? O que eu tenho que fazer
para ser uma melhor esposa, um melhor marido, para ser um melhor funcionário? O que eu tenho que fazer? Porque quando eu pergunto o que eu tenho que fazer, eu já me ponho em posição de trabalho, de aprendizado. Então, Deus vai ativar toda a espiritualidade que está à nossa volta para nos intuir através da nossa inteligência que Ele já nos deu, que às vezes a gente não usa, né? Então, Ele já nos deu essa inteligência e é através da espiritualidade que nos orienta, nossos espíritos protetores, orientadores, vai chegar até nós a resposta para que a gente trabalhe. Então, às vezes, a gente vai ouvir uma música que vai falar alguma coisa, a gente fala, nossa, olha aí que ideia bacana para esse problema que eu estou passando. Ou, às vezes, a gente vai assistir um filme, ou às vezes a gente vai estar conversando com alguém e essa pessoa vai falar alguma coisa, mas vai chegar essa mensagem até nós de alguma forma. Então, vamos parar de pedir as coisas para Deus, gente. Pedir na posição de pedinte. Eu vou pedir, Deus vai fazer, eu não vou precisar fazer nada. Não é assim que funciona. Vamos pôr a nossa inteligência para funcionar. O que eu tenho que fazer? E Deus vai nos orientar. Porque nós já vamos estar em posição de trabalho, tá? Aí eu vou ler só mais um trechinho aqui do Evangelho, só um minutinho. Aqui. Que nos diz assim: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, olha lá, novamente, forças ativas. Tem que estar em trabalho isso, o tempo todo. Não é uma coisa que vai ficar ali parado, estagnado. São forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta incessata deixa cair. Então, todas as vezes que nós ficamos revoltados, lamentando, reclamando, lastimando as coisas que estão nos acontecendo, nós não conseguimos ativar essa obediência e essa resignação, tá? Então, nós temos que parar de reclamar, de lastimar e nos pôr em trabalho, ativar as virtudes que já estão dentro de nós, porque nós nascemos com tudo. Sabe a sementinha da árvore? Na sementinha já tem tudo, não é? Quando a gente olha aquela sementinha que cai ali na terra e cresce depois, a gente não imagina quantos frutos, quantas sombras, flores, né, e sombra que aquela árvore, o tamanho que aquela árvore vai ficar. Porque já está tudo ali dentro daquela sementinha. E nós somos assim. Deus já nos criou com tudo. Mas nós precisamos ativar, nós vamos trabalhando e vamos ativando essas virtudes que já estão dentro de nós. Então, nós temos que trabalhar isso o tempo todo. Então, vamos, para que a gente entenda melhor o que seria essa resignação, que é o consentimento do coração, né? E a obediência, vamos ver aqui o que seria mais ou menos. Então, por exemplo, eu começo a ir à casa espírita, né? E eu vou porque eu vou, tipo, obedecendo alguém. Tipo assim, a minha mãe pediu para eu ir, o meu pai, o meu irmão, o meu amigo, o meu marido ou a minha esposa, alguém pediu para eu ir. Aí eu fui. Mas eu não estou muito envolvido ainda com o coração, não. Eu estou indo sem sentimento, eu estou indo porque estou só indo por obedecer. É lógico que muitas vezes na nossa vida nós começamos algumas coisas assim. Nós começamos alguma coisa só por disciplina. Nós não começamos tudo na nossa vida por amor. Muitas vezes a gente chega até a casa espírita só com a intenção de ir. Eu vou lá conhecer, vou lá ver como que né? A gente vai e faz as coisas mecanicamente. Estamos indo mecanicamente, tá bom? Aí
a gente começa a ter vontade de chegar lá, até no amor, né? Então, se eu vou à casa espírita a princípio, só por ir, mas depois eu vou tendo vontade eu vou conhecendo, eu vou entendendo, eu vou vendo as coisas, eu falo, nossa, eu quero sentir esse amor, eu quero praticar esse amor, eu quero vivenciar isso. Eu preciso, então, começar a usar a minha inteligência, o meu pensar, o meu raciocinar, para que eu consiga chegar até lá nesse amor. Às vezes a gente começa um trabalho no bem dentro da casa espírita, mas a gente começa só por achar que é certo. Então, porque a gente está ouvindo lá dentro da casa espírita que é certo. É certo fazer o bem. Então, a gente começa. Eu vou participar, então, do trabalho assistencial, eu vou ajudar lá a fazer uma cesta básica, eu vou ajudar no bazar, eu vou ajudar a pôr uma aguinha ali, né, para fluidificar. Eu tô indo, mas eu tô indo só porque eu sei que isso é bom, tá? Mas ainda não consegui me envolver, ainda certo com o coração, ainda não estou conseguindo me colocar no lugar do outro. Só que o que acontece? Em oração, eu começo a pedir a Deus que me ajude a ser mais sensível, que me ajude a ser mais caridoso, que eu consiga olhar melhor ali, né, me condoer mais, ter mais empatia com o sofrimento do outro, com o sofrimento alheio. Olha a virtude nascendo aí em nós. Porque é o trabalho que a gente já iniciou, porque a gente sabe que é bom, né? Então a gente já iniciou o trabalho, mas a gente também está iniciando o amor. Porque eu estou rogando a Deus que eu quero ter essa sensibilidade, eu quero ter esse amor. Então eu já começo a desenvolver a minha virtude, trabalho e amor. Já é diferente daquele que diz assim: já estou fazendo muito. Eu já ajudo com dinheiro, já dou as roupas e os sapatos que eu não uso mais, já dou algum alimento. Já tá bom, já fiz a minha parte. Então, ele ainda está fazendo as coisas mecanicamente. É lógico que já é um benefício, né, gente? Porque já é uma coisa boa. É melhor você fazer algum bem, mesmo que seja mecanicamente, do que não fazer nada, né? Do que não exercer nenhum benefício para ninguém. Já é alguma coisa. Mas é lógico que não tá bom. Não tá bom, né? Ajudando de alguma forma, tá, é melhor do que não fazer nada. Mas sem o sentimento sincero, não existe a virtude que está no Evangelho, tá? Então, para que haja virtude, precisa haver sentimento e trabalho. Na resignação, a gente tem o consentimento do coração, que entende ou busca compreender, pelo menos, e aceitar as leis divinas, sem ficar culpando as outras pessoas de tudo que lhe acontece, porque a gente tem esse hábito, né? Tudo que acontece com a gente é culpa do outro, nunca é nossa culpa, né? Então, quando a gente tem resignação, a gente começa a entender e observar as nossas falhas, os nossos equívocos. A gente tenta reparar as nossas faltas, sem revolta, sem ficar preso a lamentações, entendendo que tudo na nossa vida tem um porquê. Tem um porquê. Nada é jogado. Nada acontece porque foi o outro que fez, porque a culpa é do outro. Não, tudo tem um porquê nessa vida. E para que a gente lembre, entenda um pouquinho essa coisa da resignação e da obediência, vamos lembrar um pouquinho de Paulo de Tarso? Vamos trazer lá Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele era, antes de ser Paulo, era Saulo, né?
Saulo de Tarso. Ele perseguia Jesus, perseguia os cristãos, porque na época Jesus já tinha desencarnado. Mas ele perseguia os cristãos. Por quê? Porque ele não compreendia as leis novas que Jesus tinha trazido. Olha lá, a falta de compreensão, de usar a inteligência, o discernimento, fazia com que ele perseguisse os cristãos, porque ele estava preso só aquilo que ele compreendia, que eram as leis mosaicas. E o orgulho, o ego dele, a vaidade, não permitia que ele parasse para analisar as novas verdades que Jesus tinha trazido. Então, quando ele se defronta com Jesus lá na estrada de Damasco, né, que ele se encontra com Jesus e que ele, diante de toda aquela luz, que Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, quem és? E aí Jesus diz, sou Jesus. E ele pergunta então, de imediato, Senhor, que queres que eu faça? Olha só. E a partir desse momento, ele torna-se obediente e resignado. E ele segue Jesus com uma fé inabalável. Olha que exemplo para nós de obediência e resignação. De abandonar o orgulho, a vaidade, o ego, o egoísmo, para deixar nascer em nós, despertar, né, essa virtude maravilhosa da obediência e da resignação que deu a Paulo de Tarso essa fé inabalável. Agora, se nós fizéssemos essa pergunta para Jesus, Senhor, que queres que eu faça? O que será que Jesus nos responderia? Talvez Jesus nos dissesse assim, quero que não se perturbe o vosso coração. Quero que creias em Deus e em mim. Diante das tuas dores e aflições. Ou talvez Jesus nos diga, quero que compreendas que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse nascer de novo é agora. É agora. Não é reencarnar, não. É o nascer de novo agora, nesse minuto, nesse instante que nós estamos aqui, ouvindo, né, essas explanações de Jesus, essas palavras de Jesus. É ser diferente agora. É fazer a modificação íntima agora. É deixar morrer o homem velho para que nasça o homem novo. Coisas para a gente refletir. Ou talvez Jesus nos diga assim, quero que perdoe o seu irmão, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Lembrando que estamos na Terra para nos corrigir, aprendendo a amar, servir e perdoar. Podemos nos lembrar também de Maria de Nazaré, né? Que segundo os textos bíblicos, quando ela ficou sabendo que seria mãe de Jesus, o que ela disse? Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Quando Maria se dirige a Deus dessa forma, ela está demonstrando uma resignação, porque ela sentiu a importância daquele momento. Sabia que se era uma escolha de Deus,
é porque era importante para a vida dela. E ela foi resignada até o fim. Até o fim. Um outro exemplo que a gente pode ver de obediência é quando a gente se lembra de Francisco de Assis, que diz assim a Jesus, né? Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Esse momento é um momento de obediência, de conscientização de Francisco de Assis. Porque ele entendia que ser esse instrumento de Deus, obedecendo a sua vontade, fazendo o bem aonde quer que a gente esteja, é maravilhoso. É maravilhoso. E ele queria isso. Ele queria e ele fez, ele agiu dessa maneira. Então, diante de tudo isso, vamos buscar essa obediência de Francisco, essa resignação de Maria de Nazaré, de Paulo de Tarso, de tantos outros, né? Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros aí na doutrina espírita, que foram obedientes, resignados, que seguiram diante de todas as dificuldades, seguiram Jesus, obedeceram os ensinamentos de Jesus, que nós estamos aqui para isso. Nós somos aprendizes do Evangelho. Aprendizes do Evangelho é tentar se esforçar para fazer o que Jesus nos ensina. Então, vamos seguir esses exemplos e diante de tudo que não se puder mudar, né, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não podemos mudar. Então, vamos ajustar-nos à vontade de Deus. Porque sendo Deus a inteligência suprema do universo, tudo o que Ele faz para nós e sobre nós é perfeito. Tenhamos sempre essa consciência. Muito obrigada, gente. Essa era a minha mensagem da noite sobre esse capítulo maravilhoso do Evangelho. Sou muito grata a vocês por terem me dado a oportunidade de estudar um pouquinho mais essa parte do Evangelho. Muito bem. Palestra menos chamativa, atenção de todos nós que estamos caminhando e precisamos ter todos esses cuidados, porque realmente essa luz está aí diante de todos, mas nem todos ainda conseguem trilhar esse caminho. Mas cada um ao seu tempo, como o próprio Paulo de Tarso e muitos outros, que continua exemplificando, e que nós, cada um de nós, possamos seguir essa luz verdadeira, porque é puro amor. Então, muita paz, Deus proteja todos nós, e eu, se for necessário, eu preciso até de uma palestra sua aqui na Casa de Redenção Mensageiro da Luz, aqui em Conceição do Almeida, Bahia. Se for possível, nesse mês, tem uma data do dia 26 de abril, caso não seja possível, maio, mas eu vou entrar em contato com o Alberto, aí vamos ter. Mas com certeza, muito obrigado, Deus abençoe. A nós todos, Adalberto. Vamos conversar sim. E aí passa a palavra para Alberto e outros que também desejam falar alguma coisa aí. Elma, minha amiga, muito obrigado pelas suas palavras, né? Nos ajudaram muito a absorver de forma bem macia, né? O Evangelho. Muito obrigado, amiga. Eu queria fazer uma pergunta para você.
Você contextualizou muito bem quando falou sobre a obediência que temos que ter, né? As conveniências humanas, as regras sociais, isso é muito bom porque vai nos disciplinando, né? A gente vai se adequando de forma externa àqueles procedimentos sociais, mas nós trazemos dentro de nós, vamos supor assim, na nossa consciência, aquilo que já é integrado com as leis de Deus, que nós com certeza vamos aprimorando a cada encarnação, vamos fortalecendo esse conhecimento que já traz das leis de Deus. Como obedecer, né, essas leis de Deus, né? Como a gente obedecer essa consciência da gente, como a gente despertar para ela, né? Como a gente deve fazer esse exercício, meu amigo? Bom, toda a lei de Deus já está na nossa consciência, né? Isso está no Livro dos Espíritos. Eu não lembro a questão agora se é 621, mas acho que é 621, se eu não me engano. Isso mesmo. 621, né? Isso. Então, e lá ele fala, né, e engraçado, só abrir um parênteses sobre isso, quando eu cheguei à casa espírita, que eu comecei a fazer o estudo, e que começaram a falar sobre a lei de Deus, lei de Deus, lei de Deus, e eu fiquei intrigada, mas onde que está escrito isso que eu quero ler para eu aprender, né? Porque eu queria aprender a lei de Deus para eu tentar fazer. E aí eu perguntei assim para a pessoa que estava monitorando a aula, mas onde que está escrito isso para mim ler? E todo mundo olhou para mim assim, estava iniciando, né? E começou a rir, falou assim, na nossa consciência. Gente, eu saí revoltada aquele dia do centro. Porque eu saí assim, como na nossa consciência? Eu vou saber que jeito que eu vou fazer isso? Como que eu vou aprender? Se está na minha consciência, eu não lembro, eu não consigo entender nada, tal, né? Saí revoltadíssima do centro aquele dia. Minha vontade era nem voltar, porque como que eu ia fazer isso? Como que eu ia aprender se eu não lembro? Só que todas as vezes que a gente vai tomar uma atitude, se a gente parar para perceber, a gente tem várias opções, várias escolhas, no máximo 2, né? Todas as nossas atitudes aquilo aqui, eu faço isso ou aquilo, né? Sempre nós temos 2 opções. Então, se a gente quer aprender a obedecer essas leis de Deus que estão dentro, né, dentro da nossa consciência, é muito fácil a gente parar para pensar assim, isso que eu vou fazer vai trazer algum benefício para a minha vida? Primeira coisa, vai trazer um benefício para a minha vida? Ou vai me escravizar? Isso que eu vou fazer, eu posso contar para todo mundo? Ou ninguém pode saber? Isso que eu vou fazer, ou que eu estou pretendendo, né? Vai atrapalhar a vida de alguém, vai magoar, vai ferir o outro. Porque Jesus nos deixou esse direcionamento também, né? Faça-se ao outro aquilo que você quer que faça para você. Antigamente se dizia assim: não faça-se ao outro aquilo que você não quer, né? Tinha esse não, essa negativa. E Jesus veio e colocou diferente. Faça ao outro aquilo que você quer que faça para você. Então, se nós acabarmos nos conduzindo por esses questionamentos, é por isso que a gente tem inteligência, é por isso que a gente tem que raciocinar, é por isso que a gente tem que parar para pensar antes de tomar atitude, evitar um pouco dos nossos impulsos, né? Aí a gente consegue se conduzir. Muitas vezes, né, Alberto, se a gente parar um pouquinho, às vezes, até para ouvir as pessoas, a gente consegue se conduzir de uma melhor maneira, agir de uma melhor maneira, aprender a conviver de uma melhor maneira.
E isso independe de quem seja. É só a gente ouvir e depois raciocinar sobre aquilo que a gente ouviu. Se aquilo vai ser bom ou não. Né? Às vezes a gente pede uma opinião para alguém, vamos por assim, e a pessoa dá a opinião de acordo com a vida dela, com a experiência que ela tem, até a experiência reencarnatória. Não só essa experiência aqui, mas a experiência de uma vida toda, de uma existência toda. Então, às vezes, a gente não consegue seguir aquilo, mas a gente pode usar como um parâmetro. Ah, mas será que realmente isso é bom? Não é? Né? A gente tem que ter, por exemplo, se um soldado, o sargento manda ele fazer alguma coisa, que ele sabe que aquilo não é coerente, que aquilo não é correto, às vezes ele não consegue ter um posicionamento, mas ele sabe que aquilo não é correto. Ele sabe, a nossa consciência acusa. Todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa que não é correto, a nossa consciência nos chama a atenção. Então, a melhor forma de buscar essa obediência, de trabalhar essa obediência em nós, é sempre parar para raciocinar, tirar um pouco do nosso orgulho, do nosso ego, buscar entender um pouquinho mais as leis de Deus e pensar mesmo, será que isso vai ser bom? Eu posso falar isso para todo mundo? Alguém pode... Minha mãe se envergonharia, né? Uma vez eu ouvi, acho que foi o Haroldo, não sei quem que foi do palestrante, que pensou assim, ai, minha mãe ia ter vergonha se eu fizesse isso, então eu não vou fazer, né? Então, será que se a minha mãe visse eu fazendo isso, minha mãe se orgulharia de mim ou não? Isso é uma maneira da gente ir conduzindo a nossa vida de uma melhor forma, né? De buscar caminhos mais seguros e mais corretos para a nossa vida. Não sei se eu consegui te responder, Alberto, mas... Quem mais deseja fazer alguma pergunta? Eu só quero dar os parabéns para a Thelma, excelente explanação, maravilhosa. Quando fala de Jesus, é divino falar do nosso Mestre Jesus. Agradecer também a todos vocês por essa oportunidade de a gente estar junto nessa irmandade, a cada dia procurando a nos aperfeiçoar mais um pouquinho, para que lá na frente só possamos agradecer a tudo e a todos. Deus que os abençoe sempre. Deus que nos abençoe. Muito obrigada, Darcy. Receba todo o meu carinho. Gratidão. A você também. Todo o meu carinho, todo o meu amor fraternal para todos vocês. Obrigada, gratidão. Oi, Fidelis. Boa noite, Thelma. Boa noite. Boa noite. Eu gostei da palestra, você tem um bom entendimento no assunto. Eu li, pesquisando e lendo, eu li duas perguntas, mas eu quero fazer e, ao mesmo tempo, dar resposta, entendeu? Porque eu sei que você já domina o assunto, você já falou bastante aí, e eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo vou dar a resposta. Fica à vontade. Tá certo. Se um amigo de trabalho me trata de uma forma mais grosseira, como fazer para que eu não tenha a mesma atitude para com ele? Isso seria resignação? Aí a resposta tem: a sua preocupação em não ter a mesma atitude denota que você já sabe que a atitude não é a mais feliz e que, portanto, você não quer responder da mesma forma. Demonstra que você já tem consciência da situação no nível mais profundo de entendimento
que leva em consideração os valores espirituais. Se você consegue agir na situação sem irritação e com amorosidade, você está sim se resignando, uma vez que você não se revolta nem com o acontecimento, nem com o colega de trabalho. O que não impedirá que você atue firmemente, de modo a que ele possa se deter na atitude infeliz. Nos exemplos que Jesus nos deixou, muitas vezes ele é firme nas condições do diálogo ou na situação, porém, em momento algum, ele denota raiva mesquinha. Como dissemos, a resignação não impede a ação, ao contrário, a solicita, somente que a partir do amor. Assim você pode, por exemplo, conversar com seu amigo, mostrando como a atitude dele te fez sentir e mesmo solicitar que ele tenha mais cuidado na relação de vocês. Se ele te ouvir, os dois crescerão. Se ele não te ouvir, você estará em paz. Eu achei muito assim, a resposta muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada mesmo. Muito bacana. Tem a segunda também, ele fala assim, na parte da palestra, onde foi falado sobre resignação, se uma pessoa passar por uma determinada dificuldade física, moral ou espiritual, a forma como ela irá vivenciá-la, que lhe dará mérito. Bom, toda a lei de Deus já está na nossa consciência, né? Isso está no livro dos Espíritos. Eu não lembro a questão agora se é 621, mas acho que é 621, se eu não me engano. Isso mesmo. 621, né? Isso. Então, e lá ele fala, né, que, e engraçado, só abrir um parênteses sobre isso, quando eu cheguei à casa espírita, que eu comecei a fazer o estudo, e que começaram a falar sobre a lei de Deus, lei de Deus, lei de Deus, e eu fiquei intrigada, mas onde que está escrito isso que eu quero ler para eu aprender, né? Porque eu queria aprender a lei de Deus para eu tentar fazer. E aí eu perguntei assim para a pessoa que estava monitorando a aula, mas onde que está escrito isso para mim ler? E todo mundo olhou para mim assim, estava iniciando, né? E começou a rir, falou assim, na nossa consciência. Gente, eu saí revoltada aquele dia do centro. Porque eu saí assim, como na nossa consciência? Eu vou saber que jeito que eu vou fazer isso? Como que eu vou aprender? Se está na minha consciência, eu não lembro, eu não consigo entender nada, tal, né? Saí revoltadíssima do centro aquele dia. Minha vontade era nem voltar, porque como que eu ia fazer isso? Como que eu ia aprender se eu não lembro? Só que todas as vezes que a gente vai tomar uma atitude, se a gente parar para perceber, a gente tem várias opções, várias escolhas, no máximo 2, né? Todas as nossas atitudes aqui ou aqui, eu faço isso ou aquilo, né? Sempre nós temos 2 opções. Então, se a gente quer aprender a obedecer essas leis de Deus que estão dentro da nossa consciência, é muito fácil a gente parar para pensar assim, isso que eu vou fazer vai trazer algum benefício para a minha vida? Primeira coisa, vai trazer um benefício para a minha vida? Ou vai me escravizar? Isso que eu vou fazer, eu posso contar para todo mundo? Ou ninguém pode saber? Isso que eu vou fazer, ou que eu estou pretendendo, né? Vai atrapalhar a vida de alguém, vai magoar, vai ferir o outro. Porque Jesus nos deixou esse direcionamento também, né? Faça-se ao outro aquilo que você quer que faça para você. Antigamente se dizia assim, não faça-se ao outro
aquilo que você não quer, né? Tinha esse não, essa negativa. E Jesus veio e colocou diferente. Faça ao outro aquilo que você quer que faça para você. Então, se nós acabarmos nos conduzindo por esses questionamentos, é por isso que a gente tem inteligência, é por isso que a gente tem que raciocinar, é por isso que a gente tem que parar para pensar antes de tomar atitude, evitar um pouco dos nossos impulsos, né? Aí a gente consegue se conduzir. Muitas vezes, né, Alberto, se a gente parar um pouquinho, às vezes, até para ouvir as pessoas, a gente consegue se conduzir de uma melhor maneira, agir de uma melhor maneira, aprender a conviver de uma melhor maneira. E isso independe de quem seja. É só a gente ouvir e depois raciocinar sobre aquilo que a gente ouviu. Se aquilo vai ser bom ou não. Né? Às vezes a gente pede uma opinião para alguém, vamos por assim, e a pessoa dá a opinião de acordo com a vida dela, com a experiência que ela tem, até a experiência reencarnatória. Não só essa experiência aqui, mas a experiência de uma vida toda, de uma existência toda. Então, às vezes, a gente não consegue seguir aquilo, mas a gente pode usar como um parâmetro. Ah, mas será que realmente isso é bom? Não é? A gente tem que ter, por exemplo, se um soldado, o sargento manda ele fazer alguma coisa, que ele sabe que aquilo não é coerente, que aquilo não é correto, às vezes ele não consegue ter um posicionamento, mas ele sabe que aquilo não é correto. Ele sabe, a nossa consciência acusa. Todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa que não é correto, a nossa consciência nos chama a atenção. Então, a melhor forma de buscar essa obediência, de trabalhar essa obediência em nós, é sempre parar para raciocinar, tirar um pouco do nosso orgulho, do nosso ego, buscar entender um pouquinho mais as leis de Deus e pensar mesmo, será que isso vai ser bom? Eu posso falar isso para todo mundo? Alguém pode... Minha mãe se envergonharia, né? Uma vez eu ouvi, acho que foi o Haroldo, não sei quem que foi do palestrante, que pensou assim, ai, minha mãe ia ter vergonha se eu fizesse isso, então eu não vou fazer, né? Então, será que se a minha mãe visse eu fazendo isso, minha mãe se orgulharia de mim ou não? Isso é uma maneira da gente ir conduzindo a nossa vida de uma melhor forma, né? De buscar caminhos mais seguros e mais corretos para a nossa vida. Não sei se eu consegui te responder, Alberto, mas... Quem mais deseja fazer alguma pergunta? Eu só quero dar os parabéns para a Thelma, excelente explanação, maravilhosa. Quando fala de Jesus, é divino falar do nosso Mestre Jesus. Agradecer também a todos vocês por essa oportunidade da gente estar junto nessa irmandade, a cada dia procurando a nos aperfeiçoar mais um pouquinho, para que lá na frente só possamos agradecer a tudo e a todos. Deus que os abençoe sempre. Deus que nos abençoe. Muito obrigada, Darcy. Receba todo o meu carinho. Gratidão. A você também. Todo o meu carinho, todo o meu amor fraternal para todos vocês. Obrigada, gratidão. Oi, Fidelis. Boa noite, Thelma. Thelma, boa noite. Eu gostei da palestra, você tem um bom entendimento no assunto. Eu li, pesquisando e lendo, eu li duas perguntas, mas eu quero fazer e, ao mesmo tempo, dar resposta, entendeu?
porque eu sei que você já domina o assunto, você já falou bastante aí, e eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo vou dar a resposta. Fica à vontade. Tá certo. Se um amigo de trabalho me trata de uma forma mais grosseira, como fazer para que eu não tenha a mesma atitude para com ele? Isso seria resignação? Aí a resposta tem: a sua preocupação em não ter a mesma atitude denota que você já sabe que a atitude não é a mais feliz e que, portanto, você não quer responder da mesma forma. Demonstra que você já tem consciência da situação no nível mais profundo de entendimento, que leva em consideração os valores espirituais. Se você consegue agir na situação sem irritação e com amorosidade, você está sim se resignando, uma vez que você não se revolta nem com o acontecimento, nem com o colega de trabalho. O que não impedirá que você atue firmemente, de modo a que ele possa se deter na atitude infeliz. Nos exemplos que Jesus nos deixou, muitas vezes ele é firme nas condições do diálogo ou na situação. Porém, Sim, com certeza, Alberto. Com certeza, porque é o que você falou mesmo. A obediência e a resignação, ela vai trabalhar em nós essa mansuetude, tanto é que está nessa bem-aventurança, né? Da mansuetude, ser manso e pacífico. Então, quando nós trabalhamos essas duas virtudes, nós trazemos para a gente por quê que a gente traz essa paz? Vamos perguntar para por quê, né? Olha lá, vamos nós no porquê. Por que nós trazemos essa paz para a gente? Porque quando a gente adquire a obediência e a resignação, a gente começa a compreender melhor os acontecimentos da nossa vida. Então, eu começo a parar de julgar os outros, a parar de condenar o outro, a parar de achar que tudo é responsabilidade do outro, porque isso traz infelicidade e aflições para o nosso coração. Quando eu começo a ter essa resignação e essa obediência, eu começo então a raciocinar, a entender melhor os acontecimentos e eu começo a ver que depende muito mais de mim construir as coisas, modificar, transformar, do que o outro. Quando eu entendo que eu reencarnei com a missão de me transformar, eu não reencarnei para melhorar o outro. Às vezes a gente quer carregar a cruz do outro, principalmente mãe e pai, né? Quer carregar a cruz do filho. Não quer que o filho faz isso, não quer que o filho faz aquilo. Ai, porque meu filho fica sofrendo pelo filho. Espera aí, você deu base, você criou, você educou, você trouxe tudo que certinho. Lógico que você vai ajudar seu filho. Lógico, estamos falando aqui que você tem que abandonar. Mas o seu filho também, antes de ser seu filho, é filho de Deus. E ele também tem as lutas dele, o aprendizado dele, a individualidade dele. A gente tem que aprender a respeitar isso. Então, se eu não consigo ter um limite nisso, de querer transformar a vida do outro, eu vou viver o tempo todo em aflição, dor, em sufoco, em angústia, porque eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ser melhor, para aprender melhor, para corrigir os meus defeitos, os meus equívocos. Então, quando eu busco isso, com a compreensão de que tudo que me acontece está acontecendo na minha vida para o melhor para mim, é o melhor para mim, é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento, eu construo a paz. Eu construo a paz dentro de mim. Porque eu tiro de mim aquela coisa do imaginário, do sonho, da ilusão, né, do orgulho, do egoísmo, de achar que eu sou melhor que o outro, que eu mereço mais. Eu tiro de mim isso. Eu construo a humildade.
eu construo esse resignar e essa obediência vai me trazer a paciência que está dentro desse capítulo também, né? E a paciência é o quê? Ciência da paz. Então, quando a gente começa a trabalhar essas virtudes, nós vamos construindo essa paz dentro de nós. Por mais que tudo ao nosso redor esteja em conflito, dentro de nós vai ter a certeza de, espera aí, Deus está fazendo o melhor por mim. Então, tudo isso que eu estou vivendo vai passar. Como disse a Mãe Santíssima, né? A Chico, vai passar. Então, se eu crio essa certeza dentro de mim, essa convicção dentro de mim, eu construo essa paz. Muito bem. Então, caso não tenha mais perguntas, eu peço para a própria Dona Thelma fazer a prece final da Doutrinária da Noite. Muita paz, Deus proteja a todos. Então, vamos lá. Thelma, Oi. você poderia fazer suas considerações finais e depois a prece. A prece. Tá joia, então. Gente, agradeço de todo o meu coração por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. E depois, né, com todos que vierem a ouvir esse nosso bate-papo tão gostoso, que eu me senti tão bem, tão acolhida. Agradeço de coração o carinho que vocês me enviaram aí enquanto eu estava falando, as vibrações positivas, e que essa energia boa permaneça com a gente não só essa semana, não só esse momento, mas que traga para a nossa vida grandes construções morais, que essa virtude realmente, a partir de hoje, comece a se fortalecer, a crescer em nós, essa virtude da obediência e da resignação. Então, gratidão e que Jesus abençoe a cada um, o lar de cada um, os entes queridos de cada um, seja eles encarnados ou desencarnados. Muito obrigada. Gente, agradeço de todo o meu coração por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês e depois, né, com todos que vierem a ouvir esse nosso bate-papo tão gostoso, que eu me senti tão bem, tão acolhida. Agradeço de coração o carinho que vocês me enviaram aí enquanto eu estava falando, as vibrações positivas, e que essa energia boa permaneça com a gente não só essa semana, não só esse momento, mas que traga para a nossa vida grandes construções morais, que essa virtude realmente, a partir de hoje, comece a se fortalecer, a crescer em nós, essa virtude da obediência e da resignação. Então, gratidão e que Jesus abençoe a cada um, o lar de cada um, os entes queridos de cada um, seja eles encarnados ou desencarnados. Muito obrigada. Agradecemos a Deus, a espiritualidade, a todos os encarnados e desencarnados que aqui estão conosco, por mais esta oportunidade linda, Jesus, de aprendizado do Teu Evangelho, que possamos, a partir de hoje, sermos pessoas ainda melhores, termos ainda mais força, coragem para alcançar essa obediência e essa resignação que o Senhor nos orienta e que nos traz de forma belíssima através do Sermão dos Montes. Muito obrigada, que a nossa vida nessa existência e em todas as outras fique sempre marcado esse momento ímpar no nosso espírito, trazendo para a gente sempre a fortaleza, o ânimo e a coragem que necessitamos para sermos ainda melhores. Obrigada, Jesus, obrigada a Deus, obrigada a toda a espiritualidade, obrigada a todos os presentes. Que a paz seja sempre conosco, que assim seja.